quem está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Paloma. Eu, juntamente com a Rosana, coordenamos o CT de Transição Energética, do FBMC. E hoje, na verdade, no início do ano, a gente começou uma série de encontros. Esses encontros vão ser mensais, é, com temas diferentes que a gente julga que é importante, que faz algum sentido. E nesse caso, a gente vai falar um pouquinho sobre pobreza energética, que eu acho que faz sentido, principalmente no contexto da COP30, que a gente provavelmente vai ouvir falar bastante desse tema esse ano. E nesse sentido, a gente convidou a Josiane, ela é atualmente professora no departamento, no curso de Engenharia de Energia na Universidade de Brasília. Tem uma longa estrada nesse tema e tem, me corrija se eu estiver errada, Josiane, mas você Hum, tem um doutorado no Centro de Desenvolvimento Sustentável pela UNB sim, e acho que ela vai contribuir bastante com o tema hoje. ok. Um pouco do que eu vou falar são as minhas experiências que foram vividas na Amazônia, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Como eu já fui apresentada, muito do que eu vou falar é do meu tempo de pesquisadora e do meu pós-doutorado, que eu trabalhei em Departamento de Engenharia Mecânica, na UNB, no meu primeiro pós-doutorado. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode começar a pensar é na introdução, lógico, né? A gente pode falar rapidamente da nossa questão no país, principalmente quando a gente vai fazer associação, porque quando a gente vai trabalhar com a questão de mudança do clima, a primeira preocupação que nos vem é com as pessoas que deverão sofrer mais. Geralmente as pessoas que sofrem mais são as pessoas de baixa renda, são as pessoas, às vezes, que estão em locais inóspitos, em locais difíceis, que sofrem isso. Então, a gente começa a ver a questão de renda. Eu trouxe a renda, discuti a questão de renda, porque o gasto com energia elétrica, ele é mais, se sente mais, né, com o serviço de utilidade pública no norte e no nordeste, devido realmente à questão de renda, não é? E principalmente porque essas famílias têm muito, recebem renda, a renda econômica delas, a renda monetária é muito fundamentada na renda social, na renda financeira, né? E aí existe dificuldade de pagar as suas despesas mensais. O IBGE faz essa pesquisa e aponta o orçamento de quanto é gasto com esses custos. Quando a gente vai falar da questão da pobreza energética, depende do que é que a gente chama o que é ser pobreza, não é? Tem vários conceitos de pobreza, desde a questão econômica à questão energética. Tem pessoas que no passado, há 50 anos atrás, ou há 30, 40, a pobreza energética ela era não tão essencial como agora. Agora ela é muito essencial, porque quando nos falta a questão de energia, não é só a questão básica de fazer coação de alimentos, de conforto domiciliar, mas significa também acesso à informação e principalmente aos cadastros do governo, porque a maioria dos nossos cadastros do governo eles são pela internet. Então você precisa ter um aparelho de internet, você precisa ter energia, e a energia também ela é base para ter acesso à informação, à formação das pessoas. Porque você não ouviu falar, você pode ter acesso direto às informações. Então, é um desafio muito grande no momento de mudança climática e ver a questão da transição energética justa. Então, quando a gente começa a olhar os conceitos principais, a questão da pobreza energética, exclusão, ela não é só a questão que a gente pode pensar econômica de quem sofre, mas ela afeta todos, todos. Porque às vezes a gente não pode ter um PIB maravilhoso, porque a pessoa que está trabalhando lá numa área distante, ela não consegue incrementar a cadeia produtiva dela, porque ela não tem energia para isso. E aí o PIB do país não consegue avançar como deveria. Então, na verdade, essa é uma questão essencial não só para a vida das pessoas, mas também pela uma questão social, econômica, ambiental, né? Então, nós temos que começar a ver essas dificuldades.
A falta de acesso, ela é reconhecida por vários estudiosos, né? Mas quem mais vai sentir realmente são os vulneráveis, seja urbano, seja vulneráveis rurais. Então, eu volto a falar muito rápido da questão energética, que é a justiça dos grupos mais afetados, como é que a gente pode trabalhar isso, dentro do conceito de sustentabilidade. E aí a gente começa a ver as lentes sobre o fornecimento de energia, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Por que é que eu trago essa questão de lentes? Porque os dados que nós temos sobre energia, o último dado que realmente pegou quantas pessoas têm acesso à energia, foi o Censo 2010. O 2022, ele não traz essa opção. 2010 nós tínhamos um censo e nele a gente dizia domicílio com energia, domicílio sem energia. E especificava, inclusive, a energia que era utilizada para a cocção de alimentos e outras coisas. 2022 nós perdemos esse dado de uma forma mais minuciosa, porque nós passamos a trabalhar mais com dados municipais e nos questionários não está claro, não existe a pergunta se tem energia ou não tem energia. O que nós temos são indícios, né, que é a presença de eletrodomésticos, mas os povos no rural, nem todo mundo tem eletrodoméstico. E quando a gente compara, aí que vocês estão vendo o acesso das porcentagem de domicílios com acesso à energia elétrica e a questão do DHM com acesso à energia de anos diferentes, nós começamos a ver que existe uma dificuldade, mas que a base geral de trabalho ela é a base municipal. E a base, menor base que a gente consegue de dado é do censo, que é o setor censitário, que são 300 domicílios. Mas nós tivemos isso em 2010, em 2022 nós não temos. Então, a primeira pergunta é, onde estão as pessoas sem energia? Nós não temos clareza suficiente nos instrumentos de coleta do Estado para tratar sobre isso. E aí eu começo a ver a questão de quais são os dados que nós temos, como é que nós podemos estudar. O MML tem conseguido fazer alguns cruzamentos de algumas coisas para tentar identificar, especialmente não só a questão de vulnerabilidade, mas também a cadeia produtiva. E aí, essas pessoas, hoje, elas se tornam invisíveis, né? Elas são invisíveis, primeiro, porque elas não têm acesso à energia, a energia firme é uma energia boa, elas não têm acesso, e também elas não são conhecidas. Algumas pessoas elas não existem nos cadastros oficiais. Eu mesma conheço muita gente que morreu com Covid e o Estado nem sabe que elas morreram, não sabe nem que elas existiam. Porque muitas das pessoas que vivem na Amazônia e no Nordeste não têm documento, nem registro de nascimento. Então, fazer esse registro ele é primordial para isso, para você poder saber quem são as pessoas. Eu fiquei pensando o que é que eu vou trazer para vocês de novidade, além, porque os conceitos é para pessoas que ainda não conhecem, né? Os conceitos de justiça energética, de sustentável, das ODS que nós temos a respeito. Mas eu trouxe esse conceito que ele é básico, o fórum sabe, porque ele vem muito aqui, né, se discutir. Eu queria trazer a questão do conceito e a invisibilidade das pessoas para o Estado. E eu gostaria de trazer para vocês uma experiência vivenciada em uma comunidade muito remota do Brasil. Eu acho que é a novidade que eu posso trazer e a gente conversar a respeito. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco do Amapá. O Amapá ele é um país completamente isolado. Não se chega lá por estrada, de modo algum. E a passagem lá de avião é tão cara quase quanto para a Europa, né? Então, você faz uma aventura para chegar no Amapá. Saindo de Brasília, a gente pega primeiro um Boeing e passa aí um bom tempo no Boeing. Depois a gente pega de Belém para Macapá. Não tem como atravessar a foz do Rio Amazonas se não for por água ou por ar. Não tem estrada, é impossível. É a maior foz do mundo, né? São 780 quilômetros de foz do Amazonas, para vocês terem noção. 780 quilômetros é a foz do Amazonas. Então, isso faz com que o Amapá seja enclave, né? Como diria Berta Becker. Depois chegou em Macapá, de avião, de Boeing, um bom tempo de avião, 4 horas. Depois nós temos aí um tempinho muito rápido para chega em Macapá, depois pega um carro, 2 horas de viagem, e a gente chega na comunidade Maracá. E depois mais 6 a 8 horas de lancha,
uma lancha pequenininha para chegar onde eu quero mostrar para vocês. Então, aqui nós temos a comunidade do Caranã. A comunidade do Caranã, o acesso é super difícil, super complicado para chegar até lá e muito cansativo, né? E quando a gente chega na comunidade do Alto Caranã, a gente começa a pensar como é que essas pessoas vivem, como é que elas moram, do que elas fazem, o que elas produzem. A maioria das casas não tem parede, não tem mobiliário, e as pessoas vivem dos recursos naturais da natureza. E para retirar um pouco de dinheiro, elas simplesmente fazem atividade extrativista de castanha ou agricultura, que é o básico em todo lugar. Nesse lugar que nós chegamos, não tinha saneamento básico, nem sequer uma privada, nada. Se usava o mato para isso. Quando nós chegamos nesse lugar, não tinha a cozinha para cozinhar, eram coisas muito rudimentares. Essa é a realidade tanto da Amazônia quanto do Nordeste do país. Em alguns lugares é desse jeito a nossa cozinha. Imagina socializar, locomover. Lá se locomove por esses barquinhos que chama rabeta. E quando a gente fazia os eventos do projeto para discutir nesse barracão aqui, ó, nesse barracão aqui, as pessoas iam de canoa, de rabeta, e a gente fornecia o combustível. E nós nos tornamos o centro de conversar com a comunidade. Uma vez por mês a gente se encontrava. E era um evento, porque a comunidade não conseguia nem se comunicar entre si, que eles moram distante, e o contato é só pelo rio. Essa comunidade, ela vive basicamente da castanha e de retirar madeira. São 48 famílias que vivem lá, né? Não tem quase assistência social alguma. Esse espaço, nós chegamos a ver que essas pessoas não tinham nem sequer registro de nascimento. Então, nós tivemos que fazer parcerias com prefeitura, com ministério, com várias outras, para poder tirar pelo menos documentos para dizer que elas existiam em algum momento. E aí, depois que nós vimos, nós começamos a tocar o nosso projeto na época, né? Que foi o nosso projeto, nós pensamos em trabalhar colocar logo a primeira tecnologia que nós pensamos foi tecnologia social. E começamos a trabalhar com a questão da hidrocinética, como é que a gente vai fazer para colocar energia nessa comunidade tão isolada, tão sofrida. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi envolver a comunidade em todas as atividades de energização. O nosso projeto era colocar uma energização lá, de fonte alternativa e social, né? Uma tecnologia social. O nosso problema é que nós chegamos na comunidade, nós percebemos que era uma comunidade que não existia para o Estado. E como é que a gente faz para elas existirem? Começa a tirar registro de nascimento, registrar documento, registrar as atividades e tentar suprir um pouco das suas demandas. Demandas que são do Estado, não eram praticamente nossa, né? Nós precisamos auxiliar para abrir estrada, nós precisamos da formação de cooperativismo para eles entenderem que juntos é mais fácil, fazer mutirões. Depois nós começamos a fazer treinamentos para a gestão coletiva do que a gente estava deixando tecnologia e fazer manutenção. Porque às vezes a gente pensa, eu vou levar tal TS, tal tecnologia social para uma comunidade remota. Mas a pergunta que fica é, como é que ficam as outras fases depois da operação? Você instala, e como é que ficam as fases depois da operação e manutenção? E se você leva uma tecnologia que a comunidade não consegue dar manutenção, logo, logo ela se perde. Porque quando não dá para dar manutenção, se joga fora. Ela vai embora. Só o tempo de durar. Se deu um problema, se perde, porque não tem algum técnico. O próprio Ministério desenvolveu 2 editais que eu lembro de P&D, né? Um deles eram 20 projetos, que tinha desde uma roda d'água, e depois foi reduzido para mais 10. E foi feito experimento na Amazônia de como seria. Eu acompanhei algum desses projetos. E nós vimos que, às vezes, você deixar uma tecnologia lá tem entraves muito fortes. Só energizar uma comunidade
a contribuição ainda é pequena, porque é preciso formar a comunidade, da formação básica de associativismo, de mutirão, e dizer para o Estado que elas existem. Porque quando você fala de sustentabilidade, de justiça energética, como é que fica a justiça social se as pessoas não existem para o Estado? Se a maioria delas não tem documentos de nascimento, não tem documento de identidade, não sabe escrever, não sabe ler, não tem sequer o conforto de ter uma casinha no fundo do quintal para usar para suas necessidades básicas. Vai para o mato como qualquer animal. Então, é preciso, às vezes, o Estado estar presente nessas coisas. E há uma outra coisa que eu posso trazer, é que justiça energética sem justiça social, ela é inviável. E justiça energética sem estar ligado com a questão econômica também é difícil, porque quando você coloca alguma coisa que vai gerar energia, é preciso primeiro fazer a justiça social. Depois é preciso pensar no incremento dessa renda familiar, renda monetária, porque essas pessoas, pelo conceito que você vai trabalhar, pelo conceito da ONU de $1 por dia, se você monetarizar, elas não têm renda financeira, elas vivem, essa renda de dinheiro, elas pegam do Estado, por renda social às vezes, mas elas têm alimento, elas têm tudo que elas precisam para viver uma vida razoável, elas não têm problema de fome, quando não é a pobreza de fome, como diz a Sônia Rocha, mas ela tem a pobreza de cidadã, a pobreza de cidadania, como diz o Pedro, né? O autor, o professor da universidade, ele diz assim, olha, as pessoas têm problema porque são pobres como cidadãs, pobreza de cidadania, elas existem. Então, se a gente pensa na justiça energética, primeiro ver a pessoa. Se ela é invisível, uma realidade que ninguém vê, não tem justiça energética. A justiça energética, a meu ver, ela vai além de você energizar, fornecer energia para uma comunidade. A outra coisa é como usar a energia que se tem no incremento da atividade econômica dessa comunidade. Quando nós fomos lá, nós fizemos outro projeto paralelo, nós ficamos lá 4 anos, e nós fizemos um projeto que era para secagem de castanha, porque eles tinham um problema, ou funciona assim a atividade de castanha, eles pegam dinheiro de um dono de um comércio, né, isso está escrito, já muita gente estuda, a cadeia de castanha, e aí se chama aviamento, aí a pessoa dá dinheiro para aquela pessoa, comida, ele cobra quanto ele quer no alimento, no combustível, e depois, quando a pessoa coleta a castanha, ele é obrigado a entregar pelo preço do agente, para a pessoa que financiou, que a gente chama aviamento. E aí fica muito difícil, e a gente tentou conversar com a comunidade para colocar um secador. Foi feita uma monografia, se colocou um secador de castanha na comunidade, para que eles pudessem secar a castanha e outras frutas, e tentar vender para ajudar no incremento. Então, eu penso que aquele desenho que eu coloquei no começo, é preciso haver integração entre as ações, não de um ministério, mas integração entre vários ministérios, para que se possa chegar realmente ao conceito de justiça energética. E possa se ir além da pobreza energética, porque trabalhar a pobreza energética no conceito só de fornecer energia muda, e é diferente. Eu já acompanhei uma outra comunidade que eu não trouxe aqui, que chama Couro de Porco no Oeste Baiano, e quando se colocou a energia lá destruiu a comunidade. Aí era luz para todos. Eu publiquei esse artigo, porque o que aconteceu? No início, existiam as pessoas que conversavam entre si, em roda à noite, eles tinham atividades deles econômicas, né, normais. Quando se colocou energia, a primeira coisa que se colocou foi um bar e uma televisão. Depois de 3 anos nós voltamos lá, eles tinham avançado muito nos recursos naturais, porque eles precisavam produzir mais farinha, mais coisas para poder pagar conta de luz. Porque uma conta de luz rural, às vezes ela é barata, mas barata para quem? E quando a gente faz a conta, tem contas que são mostradas que pessoas que ganham acima de R$ 5.000 gastam muito pouco do seu orçamento, 1 ou 2% com energia.
Pessoas que não têm renda ou vivem de renda social ou muito mais, chega a pagar 30%. Então, é barato para quem? E eu trouxe um pouco dessa discussão com vocês, porque quando a gente está em Brasília, a nossa realidade ela é muito diferente da realidade de quem está na área rural ou mesmo no dito área urbana, nos lugares distantes desse país. É bem diferente. Vocês imaginam uma casa que não tem um banheiro, uma casa que não tem água encanada. É difícil. E quando nós fomos lá nessa comunidade Coro do Porco, 80% dos jovens tinham ido embora da vila para a cidade. Eles tinham energia, mas eles não tinham como pagar a conta de energia. Veio bebida, né? E a TV para lá, a pior delas, né? Que só era futebol e muita novela. E depois os jovens foram embora. E os idosos perderam o, o momento, o respeito pelos jovens, porque não sabia escrever, eles começaram a ver outras realidades. Isso acontece também nas comunidades indígenas. Quando eu trabalhei na comunidade do Manga, que a gente foi até visitar a questão do Ayampi, dos galibis lá no norte do Brasil, na região do Oiapoque, que os galibis eles transitam no território deles parte francês e parte brasileiro. Então, eles transitam nos dois, e eles falam o idioma deles, o português e o francês. E eles também tinham essa dificuldade de tentar pagar a conta de energia. E tinham dificuldade de manter um pouco da sua cultura. E a baixa estima da sua cultura. Quando você vê outras culturas como a da televisão, você tenta copiar o modelo. Eu peço licença para vocês, só um pouquinho, que eu gostaria de mostrar. Eu gostaria de mostrar um pouquinho desse YouTube, só para vocês terem noção. Não sei se eu vou conseguir. Para vocês verem como é que funciona um projeto de energização. Deixa eu ver se eu consigo. Eu volto no Zoom, né? Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. É que eu não uso tanto Zoom, acho que é aqui. Vamos ver se vocês conseguem assistir esse pedacinho com som. Ok. Está me ouvindo? Sim, Ok. estamos te ouvindo. Ok, eu queria mostrar esse momento, que foi o momento que começou a geração de energia. Só que para chegar até aí, nós levamos 2 anos para dar toda a formação que a comunidade precisava, não é? Inclusive de cooperativismo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela. É aqui que eu mudo a tela. Deixa eu tentar mudar a tela da apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? A gente está vendo, mas não está vendo em tela cheia. Tá aquela Tá. página do PowerPoint. Eu acho que ela travou. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar o slide que eu queria exibir normal. Vou exibir normal. Vamos ver se eu consigo mostrar. Porcaria, ela fechou. Mas Fechou. tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo para Sem mostrar para problemas. vocês o que é que eu gostaria de falar. Não vou nem colocar ela em tela cheia, vamos ver se eu consigo. Nossa,
Você consegue difícil. ajudar, Paloma? Oi? Você Você consegue consegue. ajudar? Você tem Consi... apresentação aí? Não, mas se você me mandar, eu consigo colocar. Espera que Porque Eu posso mandar. ela Ah, Eu não tá tenho está bom. essa. abrindo. Espera aí, deixa eu ver de novo se eu consigo abrir em outro formato. É porque eu tive que mudar de computador para o. E aí ele não está abrindo. Lamentavelmente ele não está abrindo. Mas tudo bem, vamos lá. Depois, É, eu quero mostrar o penúltimo slide, o último slide, depois do Caranã. a Aline acabou de me mandar o slide, eu vou abrir ele aqui agora. Ok, é o último slide que eu preciso. Pronto. Eu não Estão vendo a consigo. minha tela? Não, não estou vendo na sua tela, eu não consigo nada. Espera aí que eu vou tentar expandir. Ok, expandir. A última tela, por favor. A última, aqui, Essa tá? aqui? Essa. Esse moço que eu estou mostrando para vocês é o Pedro Ramos. Ele foi um baluarte do lado de Chico Mendes para criar as reservas extrativistas do Brasil. E o Chico, ele com o Chico trabalhavam muito com a questão do cooperativismo e associativismo. E durante esses 4 anos que nós tivemos, que foram vários projetos, ele era a pessoa responsável por dar essa formação. E se vocês assistirem lá no YouTube, o momento que ele fala com a comunidade, que em determinado momento a UNB viria embora, e que o Ministério, o MME, também não estaria mais lá, e que a comunidade, por si só, tinha que continuar a cuidar do que ela precisava. E ele, antes de falecer, ele faleceu, há uns 2 anos atrás, ele recebeu o título, né, de emérito da Universidade Federal do Amapá pelo trabalho que ele desenvolvia com os castanheiros, que era essa formação de associativismo. E a calma com que ele trabalhava, com que ele discutia as coisas, e como ele discutia como você pode valorizar o outro como ser humano. E quem você consegue evoluir como ser humano quando você tem um olhar de compaixão com o outro. Muito obrigada, desculpe o atraso. Nos atrasamos 5 minutos na apresentação. Gisele, muito obrigada. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Nossa, E muito agora, obrigada. Foi um trabalho maravilhoso. Obrigada, professora. Obrigada, Paloma, por ter organizado tudo isso. E eu deixo agora aberto para, se quiserem fazer perguntas ou tiverem alguma observação para fazer. A ideia da gente é que a cada reunião dessa do fórum, a gente produza tipo um position paper logo em seguida, a partir das discussões que ocorrerem aqui. Daí as perguntas ou as reflexões de cada um de vocês que está participando seriam bem interessantes. Se você quiser já colocar alguma coisa, Paloma, para esquentar o debate. claro, deixa eu. Eu gostaria só de fazer um apontamento em relação a uma coisa que a Josiane falou que eu achei muito legal. É que não basta só energizar uma comunidade, a gente precisa levar outros meios, né? Eu achei isso muito importante, assim. E eu acho que isso dialoga muito com aquela questão de procedimento justo, de justiça energética em procedimentos, né? Existem 3 formas de fazer procedimento justo. E eu acho que a professora apontou muito bem tudo isso. E duas coisas, né? Se a gente pegar historicamente o programa Luz para Todos, por exemplo, ele teve uma interação, ou pelo menos tentou ter uma interação com outros ministérios para que a luz não chegasse só, né? Sem chegar junto com
oportunidades de renda, né? E isso, em alguns casos, teve sucesso, outros nem tanto. Então, isso daí que a professora aponta é o fundamental. E uma outra coisa que eu acho que dialoga super bem com o conceito de transição justa é essa necessidade de você dar um uso para a energia que você está disponibilizando, né? Não adianta nada você dar um uso e que é um uso que só vai ser um custo, não vai trazer renda. São minhas primeiras reflexões aqui. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu posso? Vai fundo! Então, assim, primeiro, agradecer, né? A professora Josiane sabe que eu tenho um carinho muito grande com ela, e eu sou apaixonada no tema. Acho que quando a gente olha para os sistemas isolados, que a gente entende que não são números, são pessoas. E essa reflexão que a professora traz, ela mostrando essas fotos, eu acho assim, incrível. Toda vez que ela traz isso dentro da sala de aula, me toca, porque são pessoas, não são 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. Não, é o José, é a Maria, é o Francisco. Então, traz essa parte mais humana mesmo. E aí, eu queria saber, professora, como é que está hoje o projeto lá? A senhora, eu sei que foi a senhora, o professor Rude também, né? Que, para quem não sabe, a professora Josiane e o professor Rude são os meus orientadores de TCC. O meu TCC é nessa área também. E outro detalhe é que quem fez eu me apaixonar pelo Sisol foi essa moça aí. Eu peguei matéria com ela em 2018 e quando ela me mostrou quem era o João, a Maria e o José, que não tinha energia, eu falei, então vai ser lá, que eu vou tentar fazer alguma coisa. E eu queria saber como é que está o projeto hoje. Eu sei que vocês têm outros projetos também no interior ali da Bahia, só para as pessoas entenderem como é que funciona esse acompanhamento, né? Eu sei que hoje a gente, quando vai nesses projetos, tem que capacitar a comunidade, justamente, foi uma coisa que a senhora pontuou, né? Que como é que faz para chegar lá? São 36 horas para chegar. Então, estragou, não tem que jogar fora. Tem que fazer uma manutenção. Enfim, eu queria saber como é que está esse acompanhamento e agradecer mais uma vez a apresentação. Eu sempre fico muito impactada. Bom, nesse projeto é importante falar que ele foi, no início, foi um P&D do Ministério, né? E aí, esse P&D ele durou 3, 4 anos, e nós tínhamos, na época, nós trabalhamos com o Laboratório de Energia e Ambiente da Engenharia Mecânica, que é o professor Brasil, que é o Antônio Brasil, né, que é o coordenador geral do LEA, e nessa época nós tínhamos mais ou menos 15 pesquisadores, desde antropólogos a economista. E tinha algumas coisas na comunidade que a gente só percebia, às vezes a gente não imagina para que serve um antropólogo, mas quando você começa a trabalhar com ele, você começa a aprender. Eu comecei a perceber a organização da comunidade a partir de pontos de vista pelo próprio antropólogo. Por exemplo, as mulheres elas tinham só o mesmo modo de arrumar o cabelo, o mesmo modo de roupa, muito parecido. E nessa comunidade, além de não ter banheiros, nem pia com água encanada, nem energia, não tinha espelhos. E depois nós fomos tentar investigar o que acontecia. Então, era uma equipe multidisciplinar que nós trabalhávamos, e a maioria era de Brasília, Amapá e um pouco de Belém. Nesse projeto, quando ele se encerrou, os custos foram altos, porque no início a gente só ia colocar uma turbina hidrocinética e ver como funcionava, porque esse era o P&D do MME. Quando nós começamos a ver a necessidade que não adiantaria nós colocarmos uma turbina hidrocinética sem dar formação para essas pessoas, sem dar para elas dignidade de que elas existem, né, que elas existem, e fazer com que elas passassem a existir para o Estado, inclusive fazendo parceria para tirar até registro de nascimento, nós colocamos a turbina 3 anos depois. Depois nós começamos um segundo projeto do CNPq que chamava Maracá Castanha. Maracá Castanha, ele era organizado pela professora Janaína de Lins, ela era uma das coordenadoras, junto com o Rude, que era trabalhar a cadeia de castanha, né? Nós 3 produzimos as nossas teses lá, em Amapá. Ela na castanha, o Rude com a turbina hidrocinética do Maracá e eu com uso e ocupação do solo e zoneamento.
E depois que nós trabalhamos, que foi para trabalhar com a questão produtiva, né? E nós trabalhamos lá durante 5 anos. Depois de 5 anos, o Ministério não abriu mais edital de P&D e aquele processo que eles vinham, que eram 20 empreendimentos, que passou a ser financiado 7, depois, no começo, não teve mais continuidade. E essa atividade de geração de energia, de organização, ela foi passada para a Universidade Federal do Amapá. Aí quem começou a assumir lá um pouco foi o professor Filocrião e outros professores, que foram dando continuidade a esse processo, né? Assim como das outros lugares que nós fizemos a energização. A gente tem acompanhado algumas coisas deles hoje, né? Outras formas que eles têm hoje que tentar buscar energia. Porque depois, isso tem 20 anos, nós estamos em 2025, nós fizemos esse projeto em 2004, 2005, 2006, 4, 5, 6, por ali. 7, nós ficamos acompanhando o projeto. Ainda acompanhamos o projeto, né? Mas tem coisas que precisam de financiamento. Por exemplo, a foto daquele barracão, se vocês olharem, tem uma foto dele como ele era antes, que ele era completamente depredado. Você pode até mostrar, Paloma, eu posso tentar mostrar. Tem uma foto do barracão que ele não existia, ele era uma casa suja, velha, sabe? E a gente conseguiu organizar o barracão, reformar o barracão e colocar no barracão água, energia, escola e um postinho de saúde funcionando em consórcio com a prefeitura. Mas essas coisas elas não são para sempre, porque você precisa ter o acompanhamento e, além do acompanhamento, você precisa ter recurso para continuar a manutenção do que foi feito desse projeto. E esse é um dos gargalos para a justiça energética. O Luz para Todos, quando ele começou, era inexistente no Luz para Todos, no projeto, ver a comunidade. Era só colocar energia. Depois ele foi sendo ampliado diante das demandas e necessidades, ele foi sendo formatado, né? E quando você coloca, é preciso que haja esse consórcio que eu coloquei, que o próprio Luz para Todos, em algum momento, traz, e o próprio governo traz, né? Que a energia elétrica ela perpassa além da questão de produção. Ela passa pelo Ministério Social, pelo MAPA, pelo MMA, MDA, pelo MEC, pelo MI, pelo MCT, pelo MDS, não é só MME. Para que aconteça a inclusão social, o crescimento sustentável, a melhoria real da qualidade de vida, realmente com justiça energética, social e sustentável. E essas comunidades, hoje, né, depois de 20 anos que nós deixamos a turbina deteriorou e nós não conseguimos mais continuar com a parte de manutenção e do projeto. E quando Pedro Ramos morreu, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quebrou muito o elo. E as pessoas chaves da comunidade, elas morreram de Covid. Me perdoem pelo que eu vou dizer, que não é o momento, mas eu vou deixar. Algumas pessoas morreram, inclusive, ainda inexistente para o Estado. As crianças, principalmente, porque não tinham mais... Porque nós paramos de fazer as campanhas de ir lá tirar certidão de nascimento. Então, o número que você enxerga, ele é irreal, ele é só uma estimativa. Né? E o projeto hoje de energia da turbina hidrocinética, ela foi desmontada e ficou parado, né? Porque ela atendeu o que nós queríamos, que era avaliar como é que seria antes, o durante e o depois. Nós avaliamos. Mas para que continuasse com tecnologia social, precisa ter investimento. A comunidade, por si só, é difícil para eles arcarem com os custos disso. O que leva, né, professora, a crer que é uma conclusão que, inclusive, já desde o início dos anos 2000, aí que eu venho trabalhando com essa parte de atendimento a comunidades, de que qualquer atendimento, qualquer coisa tem que ser institucionalizado do ponto de vista da presença do Estado, né? Não tem jeito. Quando você tenta fazer uma coisa que você não tem
essa mão reguladora, né, do Estado acaba deteriorando. Não adianta deixar na mão das comunidades e achar que sozinho a coisa não vai deteriorar, não vai nada. Mesma coisa com painéis solares, né, no meio da Amazônia, aquele estudo do IEMA que mostra que o pessoal passa a usar a bateria depois do fim de vida útil como âncora de barco, né, o que é duplamente complicado por conta do chumbo, né, que tem nessas baterias, né? O estudo do IEMA identificou mais de 1.000 baterias sendo usadas como âncora de barco, né, que é o fim do mundo. Isso daí. Agora, do ponto de vista, professora, da gente fazer do Fórum Brasileiro de Mudança Climática um espaço de discussão ou um espaço onde a gente possa colocar esses problemas de forma mais, sei lá, maior, num fórum maior, mais gente discutindo. Qual que seria a sua recomendação para a gente? A gente faz um position paper, a gente manda alguma coisa? O que a gente faz? Eu penso que a partir das discussões é importante a gente fazer um paper para deixar registrado. Inclusive, eu vou falar que desses projetos que foram colocados como projeto piloto, né, um deles foi a fotovoltaica, eu tenho foto de pessoa levando as placas em cima de lombo de animal, em barquinho, e depois não consegue mais hoje rastrear completamente o que foi que aconteceu. Porque todo projeto, todo empreendimento de energia, nós começamos com as fases, né? Que é a fase de planejamento, instalação, operação, manutenção e depois descomissionamento. Então, nós chegamos a avaliar nossa fase até descomissionamento, mas os outros projetos que nós tínhamos, inclusive com as placas fotovoltaicas, eu não vi que o Ministério conseguiu rastrear exatamente o que aconteceu. Eu penso que a gente pode fazer um artigo, é muito válido a gente sentar e fazer um artigo, né, sobre o assunto, até para deixar um assunto, não um artigo só científico, mas um artigo científico dentro de uma pesquisação de provocação para as pessoas começarem a pensar onde estão as pessoas, quem são as pessoas que estão lá, como elas vivem, como elas pensam, como elas se organizam e como é que elas vivenciaram esse processo de energização e depois não energização. Hoje, algumas pessoas que vivem na foz do Rio Amazonas, no Marajó, elas usam, na Ilha do Gurupá, elas usam celular. Elas usam celular para poder acompanhar os seus cadastros, né? Para questões sociais, para receber os benefícios sociais. E lá eles conseguem uma antena de transmissão e uma placa pequenininha, fotovoltaica, para usar o celular, para carregar, né, o celular. Então, tem várias coisas que você consegue fazer, que são ações, podem ser pequenas, ou grandes, ou comunitárias. Mas o que nós precisamos ainda é de ações com a comunidade. Eu penso que a gente pode tentar fazer um artigo de provocação, de discussão, para as pessoas começarem a pensar a respeito. Agora, tem gente que ainda tem alguma pessoa que pode falar. Tem gente que está fazendo pergunta no chat, eu acho que a gente podia tentar primeiro dar uma olhadinha nisso. O Clauber colocou um ditado dos Titãs que dizia: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer ser inteiro e não pela metade. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é bem isso o espírito. Mas só antes de ir para o chat, só mais uma provocação da minha parte. Quando a gente fala muito de transição justa, a gente vai para esses casos que a professora relata, que são casos dramáticos de iniquidade energética, de pobreza no mais baixo nível e de falta de tratamento adequado do ponto de vista do aparelho de Estado para dar conta dessa população que tem um modo de vida diferente, não é um modo de vida centralizado. Né? Essa é uma coisa da transição justa. A outra questão da transição justa, que é um pouco mais global, né, que não vai para comunidades, é essa questão da transição energética
vista muito do ponto de vista só tecnológico do norte global e atraindo tecnologias, atraindo indústria, atraindo empregos para o norte global e nós, no sul global, continuando a ser fornecedores de matéria-prima com baixíssimo valor agregado. É um outro ponto de vista da transição justa, que é, se a gente vai transicionar o nosso modo de vida e nossa energia usando os nossos recursos, o sol, o vento, os minerais, seja o nosso espaço, a nossa terra, a gente também tem que mudar aonde que os empregos são criados, para que se a gente não passe a criar empregos através da transição energética nos usual suspects, que são os países industrializados do norte global. A gente tem que inverter essa lógica de criação de emprego. E, para isso, a gente precisa bater o pé para fazer a agregação de valor e industrialização aqui no Brasil, tá? Que é uma outra face dessa moeda, que é como que essa transição energética está se organizando mundo afora, e, de novo, replicando um modelo concentrador de renda que chegou aonde chegou hoje os países do sul global, uns mais, outros menos, mas é um modelo, é o mesmo modelo colonialista, e a gente está só fazendo da transição um neocolonialismo. A gente tem que inverter essa lógica, e para nós também isso faz parte do conceito de transição justa, junto com tudo que a professora traz, tá? Só uma provocação aqui, aí a gente passa se tiver pergunta no chat, para responder, tá? Antes da resposta do chat, eu gostaria de falar uma outra coisa. Num dos meus slides, vocês viram que eu mostro a questão urbana, porque nós Perfeito, também trabalhamos com questões urbanas. Tem um projeto nosso, que eu ainda estou nele até hoje, que chama Biogama. O biogama, a gente tenta trabalhar o óleo de soja da cozinha para produzir sabão, para produzir algumas coisas. E nós fizemos na época do biogama, em uma disciplina minha, eu levantei todos os moradores do Alagado, que é atrás da faculdade do Gama, né? E nós fomos trabalhar a questão energética deles. Então, quando falta recurso financeiro, as pessoas fazem como está fazendo aquela moça lá do slide, que vocês devem ter visto, cozinhando no quintal da sua casa, com madeira, com papel, com qualquer coisa que possa cozinhar os seus alimentos. Daí a importância, às vezes, de você ter um auxílio para essas pessoas poderem ter o mínimo de dignidade. Não só a questão rural, que a gente pode falar da questão de justiça energética, a gente não pode esquecer o urbano, as pessoas que estão aqui. Na época da Copa, nós temos curso na UNB que nós formamos na época da Copa, foram 4.000 pessoas dando formação, né? Para poder trabalhar na Copa. E essas formações todas foram online, por plataforma. A UNB fez isso. Então, eu penso que um dos caminhos também é tentar fazer projetos de formação para números grandes, 3, 4.000 pessoas, que possa ser feito pelo celular, para tentar auxiliar essa questão de formação para emprego, para trabalho. E uma outra coisa que a gente pode pensar, quando a gente pensa na questão da industrialização, não tem para onde fugir muito, porque nós temos o nosso modo de produção, ele é capitalista, não existe outro modo. Os outros modos que existem, além do capitalista de produção, são as brechas de mercado. Então, talvez a gente tentar aproveitar as brechas de mercado para valorizar produtos muito locais, a excelência como a gente tem de champanhe e queijo na França, que é o que nos falta. Obrigada. Eu tenho uma provocação antes, gente, por favor. Eu vou abrir agora, no segundo semestre, em março e abril, na UNB, uma disciplina chamada Desenvolvimento Sustentável para Energia, para engenheiros de energia. Ela é aberta, não só é para nossos alunos, ela é aberta a público. Obrigada, vamos lá. Obrigada, professora. Bom, então eu vou aqui falar um pouco sobre os comentários do chat, as provocações também. O Francisco Costa falou que a apresentação foi excelente, objetiva e didática, e falou que remeteu à fase da vida dele até os 20 anos, desde a falta de condições sanitárias até a própria experiência de transição energética que vivemos. E te parabenizou pela apresentação, e de fato ela foi Obrigada, ótima. Francisco. O Pedro Fonseca
diz bom dia e diz que a apresentação também foi ótima e que tem uma pergunta. A senhora acha que a inserção de sistemas de armazenamento de energia pode facilitar a viabilização de energia elétrica para as pessoas que estão inseridas nos sistemas isolados? Bom, vamos primeiro. Esse é um ponto muito, muito crucial, por exemplo. Tem várias formas de você armazenar energia, né? Tem várias formas de armazenar energia. A meu ver, a pior delas é a bateria. A contaminação que você tem depois do descarte, inclusive para as pessoas que vivem na Amazônia para descartar a bateria. Lá não tem nem... O rio é a minha rua, né? Então, os lixos eles são queimados no fundo do quintal ou largados em qualquer lugar. Então, essa questão de você trabalhar com pilha, com bateria, com a questão de você ter... Eu penso que o armazenamento é um grande problema da engenharia. A engenharia tem que tentar resolver essa questão de armazenamento. Por exemplo, vocês imaginem que um relâmpago, qualquer relâmpago, você vê às vezes um relâmpago. O Brasil é o país dos relâmpagos, né? Nós temos muito relâmpago, inclusive a quantidade de gente que morre por relâmpago ela é grande no Brasil. Mas quando a gente fala mais ou menos a média de energia que tem um relâmpago, é absurdo a quantidade de energia que tem um relâmpago. Qual é o nosso problema de não aproveitar a energia de um relâmpago? Desculpem, deixa eu só diminuir aqui o som do... Qual é o problema que nós temos da forma de energia de tentar aproveitar a energia que a gente tem de relâmpago no Brasil? Ele tem cerca de 300 K, né? kWh. Então, você vai ver que é muita energia. Por que a gente não aproveita essa fonte? Porque nós não temos tecnologia. Por que a gente não consegue armazenar grande quantidade de energia para viabilizar? Armazenar como? Quem tem dono de PCH armazena no lago, né? Para poder gerar. Depois, ele tenta, na época que está chovendo, ele tenta guardar o máximo do recurso natural para depois ele tentar usar. Então, o nosso problema é armazenar. Uma das formas que eu vejo hoje, que é uma das formas que eu penso que vai ser usada no mundo inteiro, é a energia verde. Né? Porque o nosso problema é que a gente não consegue produzir energia no Brasil e tentar mandar essa energia para outros países sem cabear. Mas agora que nós temos as células verdes, nós temos outras formas que é possível você armazenar e conseguir levar essa energia de um lugar para o outro que não seja por cabo. Só que é alta tecnologia. Como é que a gente vai trazer uma tecnologia dessa para uma região como no rural, na Amazônia, em que as pessoas moram longe de uma casa de outra, 20, 30 quilômetros, e que você não consegue pela mata porque você pode ser predado. Então, você vai por água. E para armazenar em residência, numa residência, só vejo dois modos, né? Um modo que é a pilha, que eles usam há muitos anos para a lanterna, né? Para usar com a lanterna, e o outro que pode ser a bateria, que é usada em barcos. Só que quando você vai colocar o descarte, não é nada sustentável, né? Quando você coloca o descarte. Então, a questão sustentável, realmente, para a questão ambiental, ela não existe uma atividade do ser humano, nenhuma atividade, que não cause impacto no ambiente. Então, a gente tenta discutir sustentabilidade naquele limiar de atender o ser humano e tentar ter uma pegada menor. Qual é que pega? Combustível fóssil, CO2 é gigante, então vamos tentar diminuir essa pegada. O Brasil tem 80% de geração a partir de renovável. Então, quando você tenta baixar a pegada, mas zerar não tem como. E quando você pensa em armazenar energia, esse é um problema X de engenharia, que nós não temos até hoje. Se tivesse como armazenar, onde é que está a nossa energia? Vocês peguem aí o SIM, né? Sistema de transição,
o sistema interligado do Brasil Elétrico, que a ONS toma conta, você está no meu mapa lá, você tem o Brasil inteiro gerando energia e a partir dele você tem uma rede nacional. E essa rede nacional conecta quem está gerando para quem está consumindo. E essa rede ela é full time e ela é ali on-grid, acontece no momento. Não existe um lugar que a gente consiga armazenar. É assim, está gerando na ponta e passa o sim e vai levando para onde estão os consumidores. Ao mesmo tempo que gera, consome. No dia que a gente conseguir descobrir uma forma muito grande de armazenar a longo tempo, que não seja a bateria, porque a bateria, além de ter o descarte, a gente vai, quando vai estudar o ciclo de vida dela, você tem a produção dela lá na ponta, que é a mineração. Então, a gente começa com a mineração e o descarte. É muito difícil. O tempo de vida da bateria é um caso. Vou falar rapidinho. Carro elétrico hoje, no Brasil. Carro elétrico, dentro de alguns conceitos, ele é bom pela questão que ele baixa um pouco a pegada. Mas se a gente for estudar o tempo de vida da bateria, é pequeno. 10 anos, 15 anos. E se você bater de frente, um carro elétrico bater de frente, é PT, ele perde totalmente. É PT geral, não tem que consertar, por causa da questão da bateria. Então, é um outro momento que a gente tem quando a gente fala de energia, não é só da energia elétrica para uso doméstico e industrial, também para transporte público. Eu tenho um aluno que ele está presente aqui, ele acabou de defender, o Lucas, ele acabou de defender, semana passada, os ônibus elétricos em Brasília, estudando a questão da viabilidade econômica e ambiental. Então, depende de como é que você olha, tem um olhar para poder decidir como é que você faz. O armazenamento de energia em carro elétrico e o tempo que você vai ter de descarte torna, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vamos ter cemitérios de carro, que não dá para fazer nada. Se você pegar um Fiat e aquele Fusca, até hoje tem Fusca rodando, mas nós vamos ter um descarte gigante que representa 70% do valor do carro. Então, eu penso que a questão de armazenar energia, Pedro, ela é uma coisa muito inviável hoje, diante do nosso impasse tecnológico. Nós precisamos de novas tecnologias para poder fazer isso. Entendeu? Obrigada. Bom, o Anderson Costa diz bom dia, parabeniza a senhora pela apresentação também. E a pergunta dele é: como a comunidade faz essa interação com outras comunidades da Guiana Francesa, por exemplo? Gostaria de saber como a justiça energética pode ser promovida em escala global. São duas perguntas em uma, né? É. A primeira pergunta é que, além de estudar energia, eu também estudo fronteira, do Brasil. E lá na fronteira, agora mesmo eu estou indo para ficar 19 dias trabalhando com um professor lá em Santiago de Compostela, na Universidade das Transfronteiriças. Quando a gente trabalha a questão de fronteira, é apenas uma questão de gestão de Estado e de nação. Mas, para a questão ambiental, as fronteiras elas são inexistentes. Para você ter uma noção, a Amazônia ela recebe uma pluma, ela recebe uma pluma da África, que vem pelo ar, de fertilizantes. E ela é importante porque ela é um dos maiores estoques de carbono do planeta. Se ela for queimada, nós temos um desastre gigante. E, além disso, ela é importante para o ciclo biogeoquímico, porque ela age como uma regulação do sistema do ciclo biogeoquímico da água, numa questão mundial. Se você olhar para o céu em Brasília, nessa época do ano, você vê as nuvens passando, que são os rios aéreos da Amazônia para o sudeste e sul. Mas ela é importante para a questão ambiental pelas questões principalmente de regulação do ciclo da água, tanto pelas correntes marítimas, pelas correntes aéreas de água. Então, não existe fronteira em escala global. Essas fronteiras são imaginárias. Elas são fronteiras que a gente imagina por uma questão de cultura. Então, quando se trabalha com a Guiana, eu trabalhei durante 15 anos no IEPA, Instituto de Estudo e Pesquisa do Amapá.
dos quais ele existe cooperação com a Guiana Francesa, com a própria França. Quando eu cheguei lá, tem mais ou menos uns 40 anos que existe. Hoje eu faço parte de um projeto que é o Amara, que é um observatório. 20% são franceses, que a gente está observando o povo do Bailique, que está sofrendo com a salinização do mar e soerguimento do mar pela quebra da ilha onde eles moram, na costa do Amapá. Então, existe essa interação que nós fazemos de pesquisadores há muito tempo. Inclusive, nós uma vez fomos chamar a atenção pelo Itamaraty, porque nós tínhamos um projeto, ele existe, chama Ecolab, que é o encontro de laboratórios do Amapá com a Guiana Francesa e o pessoal de Belém. E o Itamaraty brigou com a gente porque a gente estava fazendo encontro sem o conhecimento do Itamaraty ou do governo federal. Nós estávamos lá na frente, interagindo junto, porque o ambiente é um só. E essa interação com as comunidades, ela existe muito entre Belém, Amapá e Pará. Década de 70, várias pessoas saíram do Amapá para trabalhar na Guiana Francesa, por causa do desemprego. E o maior garimpo da Guiana Francesa, o Sequini, ele fica em frente à Vila Brasil, no Rio Oiapoque. E o Sequini, cerca de 80% dos garimpeiros no Sequini, que está dentro de uma área de uma reserva ambiental, são brasileiros. E o outro lado, que é a Vila Brasil, ela funciona como entreposto de alimento e gasolina e como entreposto para fornecer comida pronta aos índios da Libis do lado da França. Eles vêm de motonáutica, na hora do almoço, almoçar do lado brasileiro e retornam. Foi o primeiro lugar que chegou euro. Eu escrevi um artigo que era assim, o branco a serviço do índio, que acontece lá. Então, essas interações ali, elas se dão muito em função das comunidades, porque as comunidades elas estão de um lado e do outro, então desconhecem a fronteira. Quanto à questão de energia entre elas, existe muito entreposto de troca. O exército brasileiro, lá no Oiapoque, ele tenta controlar esse mercado negro de transporte de combustível. Mas ele acontece. É muito difícil de controlar a questão de prostituição e combustível em área de fronteira. A outra coisa que ele fala, ele gostaria de saber como a justiça energética pode ser promovida por escala global. Bom, eu comecei a trabalhar, mostrar para vocês uma escala local, que foi da comunidade do Caranã, que são pessoas que são inexistentes para o Estado. Dado as nossas dificuldades de fazer com que elas existam. Enquanto pesquisadora, eu digo para vocês o número de pessoas porque eu fui lá. Eu digo para vocês quantas pessoas morreram no convite porque eu fui lá. O Estado ele não tem noção, ele tem estimativa. Porque o único controle que a gente tem do Estado para saber onde estão as pessoas, como elas vivem, quem são as pessoas, é o censo. E o censo 2022 ele foi retirado do financiamento. A Faculdade Gama, a FGA, onde eu trabalho, nós doamos 2 salas para o IBGE trabalhar naquela região. Vocês imaginam o resto do Brasil, são dados distorcidos. E nos dados foram retirados a questão energética completamente. Então, se nós não temos um conhecimento local da nossa realidade enquanto Brasil, quanto à escala global, é mais difícil, porque os censos eles servem não só para o planejamento local do Brasil, do governo brasileiro, ele também serve, ele é o apoio para calcular, fazer os cálculos global, de maneira global. É por isso que eu mostro onde estão os furos. De maneira global, nós temos as comissões que discutem, né? E nós temos os nossos indicadores, que tentam juntar o que a gente tem de dado secundário para poder discutir. A ONU tem discutido um pouco a gestão, tem várias câmaras, tanto em global, como local e como nacional, que discutem a questão de justiça energética. Mas como nós vamos discutir a questão de justiça energética num mundo hoje onde nós estamos tendo a retomada do fascismo? É importante falar de política, porque a primeira coisa que o fascismo faz é quebrar toda a rede de informações básicas e quebrar também as pessoas que produzem
conhecimento, tanto produzem como divulgam conhecimento, porque elas são perigosas. E com essa chegada da questão global que nós temos agora, com Putin, com Coreia do Norte, não vou dizer o nome dos caras, com Estados Unidos, com Argentina, e nós corremos o risco, não esqueçam, de poder ter tido uma ditadura de volta. Então, não somos só o Brasil que está nesse movimento de voltar ao fascismo, é o mundo que está retornando ao fascismo. Por que que o mundo, nós como seres humanos, estamos retornando a governos fascistas? Muito fácil, porque a base, o cerne do modo de produção capitalista é dinheiro, é moeda, é poder, é domínio. E os recursos naturais eles estão conseguindo ser extintos, estão se extinguindo. E aí precisa ter moeda de troca para ter acesso aos recursos naturais, ou através de negociações, ou através da guerra. A Ucrânia está no impasse agora. De um lado ela tem a Rússia, do outro lado ela tem os Estados Unidos. Então, por que ela é importante? Pelos recursos naturais que detém a Ucrânia. E ela está, né, entre o Putin e o louco da América. E não sabe com os Estados Unidos como é que ela vai se posicionar. Vejam os exemplos para a questão do recurso natural. Um é a questão do recurso natural para o modo de produção capitalista, que é produzir produto e vender produto, aumentar o PIB, e o outro é o domínio de quem tem acesso aos recursos. E, no contrário disso, nós temos as populações carentes que sofrem todas as consequências do modo de produção capitalista. Dada a questão ambiental, pela falta de água potável, pela falta de água potável, a população do Bailique está sem água potável. O governo do Amapá, em setembro e novembro do ano passado, colocou balsa com água potável para levar para as ilhas. O açaí deles está salgado, porque na hora que eles vão fazer o açaí, o caroço do açaí tem sal. A casa deles está sendo derrubada, foi derrubado 40 metros no ano passado da ilha. Por quê? Você tem o Rio Araguari. O Rio Araguari tem 4 usinas hidrelétricas, além da atividade de boa-leitura. A pesquisadora Valdenira Santos publicou isso há 10 anos, que se continuasse a explorar o Araguari, ia destruir a costa Amapá e todas as ilhas. Porque o Araguari ele desce junto com o Amazonas e ele protege a entrada do mar geral. Porque parte do Amazonas ela não desce, ela desce muito pouco, ela não desce quase nada para o sul, ela vai toda para o norte, para a Guiana Francesa. Tanto que 30% da terra do Amapá, todo o quaternário é carreado do Amazonas que vem dos Andes. Mas ele não é. E o Araguari, quando desce, ele desce em cima das ilhas do Bailique, do arquipélago. E aí ele desce e protege, porque ele vem daqui, o Amazonas daqui protege. Quando tirou o Araguari, o oceano entra e bate de frente. São 4 hidrelétricas no Rio, não desce quase água. E agora teve um arsênio que saiu no Rio, que contaminou e a água se tornou impotável. Então, esse povo que está sofrendo, quem mais vai sofrer com o que nós temos da mudança climática, está escrito esse documento da ONU, um monte, vão ser os pobres. Porque eu moro em Brasília, a minha casa tem 3 ar-condicionados. Eu durmo no ar-condicionado quando chega a época de seca, em outubro. E o que eu pago de energia chega a 5%, a 3%, às vezes até 1% do meu orçamento familiar. Quem é pobre na área urbana está pagando 30%, 35%. Quem está lá na área rural está pagando 40%. Então, esse viés de injustiça, ele é global. Mas uma coisa que eu posso deixar de ânimo para vocês é o seguinte: como estudiosos, como pessoas, hoje pega o celular e olha os dados oficiais, olha como é que isso está acontecendo no mundo, a virada do fascismo. E a primeira coisa que você deve fazer é checar todas as informações que chegam até você. Todas as informações. Chegou, quem publicou, quem escreveu, quem estudou, quem é o pesquisador, quem está escrevendo sobre isso. Porque nós temos canais de televisão no mundo inteiro, o mundo inteiro fabrica fake news, que é um modo de manipular as pessoas.
Pensa eu, o que é que eu posso fazer enquanto pessoa para ajudar a justiça energética? A primeira coisa é checar toda a informação que chega a mim enquanto pessoa, para eu não reproduzir o que chega de falso, e primeiro para eu me tornar um agente de divulgação de verdades e não apoiar de forma alguma os movimentos fascistas. Pelo menos a minha postura, como diria o Pedro Demo, de eu sair da ignorância política já ajuda a questão de escala global. Obrigada. Eu não sei se tem, Paloma, acho que não tem mais perguntas, né, Não, no não. chat. Encerramos, sim. Professora, assim, dá muito pano para manga, eu acho que dá para a gente construir uma, um texto, um posicionamento bem bacana, trazendo todos esses pontos para que não fiquem escondidos, né? Ou nas classes de aula, ou nós que fazemos essa reflexão, que a gente torne mais público e ajude a repercutir essa realidade. Eu acho que foi muito importante. Eu não tenho nem palavras para agradecer aí a sua participação aqui, agradecer também a Paloma, que organizou tudo isso. E, Paloma, eu acho que cabe também a gente fazer mais um encontro desse sobre transição justa, desse ponto de vista também mais global, né? Sobre Uhum. desenvolvimento, o desenvolvimento, o que a professora trouxe como não adianta, né? Dentro do capitalismo que a gente vai ter que se virar, e é isso, um pouco esse desenvolvimento diferente que a gente está propondo, que a gente propõe e que a gente vê que é a única solução para também trazer justiça e renda para outras regiões do Brasil. Tá? Sim. Bom, da Eu minha eu tenho parte, uma muito sugestão. obrigada. Diga. Obrigada. Eu tenho uma sugestão para a pessoa. Tem um grupo de pesquisa na UNB, que é no CDS, né, do qual eu sou cria. É uma pessoa que está trabalhando com um grupo e está discutindo, são dois professores, que eu acho que é legal. O primeiro é o professor Marcel Bustin. O professor Marcel Bustin, ele foi bolsista e foi para Harvard. É uma pessoa que tem discutido um pouco, né, muito essa questão de conflitos ambientais, recursos naturais e posicionamentos. E outra pessoa que pode vir, estar junto com ele também, eu acho que está bom, que está no Canadá, que estava numa banca comigo agora há poucos dias, né? É o professor John Wesley. Ele está no Canadá agora. E ele tem publicado muito essa questão, discutido um pouco a questão de pobreza, porque eu orientei o menino há 5 anos atrás sobre Next. O Next é um modelo onde você tem o processo de energização e tentar produzir a questão da energização a partir do alavancamento para retirada da pobreza. É uma metodologia, o Nexus. E o professor Marcel Bustinho, acho que seria uma pessoa interessantíssima para discutir. Ele já é aposentado pela UNB, mas ele está até hoje no CDS como professor sênior. E é uma pessoa que eu acho que seria interessantíssimo ele vir discutir, seria até um ganho. Até gostaria de ser convidada para ver o professor Marcel falar sobre esse assunto. É a minha sugestão para vocês. Muito Ok, obrigada. Vai ser anotado. considerado. Tem um outro Então, professor na UNB que a gente tem trabalhado muito junto, que é o professor Jorge Abache, professora, que é praticamente parceiro de todo dia nosso. A UNB é pródiga em grandes nomes, hein? Estou gostando de ver. É verdade. viva a E também UNB. e o professor Antônio Brasil também está chegando da França. Daqui a 2 meses ele está voltando de uma temporada de morada lá, né? Que ele é o coordenador do laboratório do LEA e tem discutido bastante também, junto, foi o cara que organizou um pouco com o Wesley. Mas eu acho que tem gente boa que dá para a gente tentar trazer. Bom, está anotado aqui. Com Eu certeza vai agradeço. ser considerado. Antes de Professora, encerrar, eu agradeço muito o convite, que eu vim porque, né, a Paloma me convidou com a Karine no evento que a gente estava do MMS, eu encontrei e comecei a discutir. Fico muito feliz de ver os nossos alunos, ex-alunos seguindo, que são as nossas sementes, porque o educador, o mestre, ele só fica muito feliz quando ele vê que
a semente dele está germinando, está se tornando árvore, porque vocês sabem como qualquer vegetação a gente nasce, cresce, flore, dá semente, que nem uma paineira que vai embora. E depois de um tempo, a gente morre. Então, as nossas sementes são aquelas que vão ficar no nosso lugar. Eu fico muito orgulhosa de ver as nossas sementes começando a engrossar o seu tronquinho para virar árvores belíssimas no futuro. E eu falo isso porque a gente tem um tempo de vida, né? Vai chegar uma hora que eu vou aposentar e serão vocês que vão assumindo os nossos cargos, nas posições na sociedade. E é muito importante, parabéns a vocês. Fico grata pelo convite, foi muito bom, me senti maravilhosa, fiquei muito feliz. E eu espero que a gente tenha gravado a gravação, né? Porque também a idade da a gente vai fazendo mil coisas. Pensa, terça-feira, quarta-feira eu estarei fazendo uma apresentação na Universidade de La Coruña, e o tema vai ser justiça, né? Energética nas fronteiras. E, e aí eu tenho então, quarta-feira eu não estarei mais no Brasil, mas eu gostaria de ter que a gente pudesse fazer, pelo menos a partir das gravações ainda hoje, já um esboço, um esqueleto dos assuntos que nós vamos abordar nesse artigo para deixar publicado. E nesse momento eu já convido, né, tanto a Rosana, a Paloma e a Karine para a gente tentar fazer esse documento e deixar escrito. E também eu gostaria de publicar. Para isso a gente tem também revistas, né? E uma das revistas boas que a gente tem é do próprio CDS, da qual eu sou parecerista, que eu acho que é bom a gente tentar colocar as coisas na casa em português, não em... Eu sou muito resistente em publicar em inglês. A gente tem que publicar em português e depois mandar para as pessoas, fazer a devolução para a sociedade. Não deixar esses artigos ficarem só na revista, tem que tirar e mandar para as ONGs, para o povo, inclusive para as comunidades que estão distantes. Isso é uma prática que eu faço sempre, de mandar. Imprimo e mando pelo correio. Lê. Vocês estão sendo falados aqui. Lê sobre vocês. Isso é importante. Muito De grata. fato. Muito obrigada, professora. A gravação fica no YouTube, no canal do FBMC. A gente pode ter acesso a ela pelo YouTube. E a apresentação também. Muito obrigada pela disponibilidade. Rosana, muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada por todo mundo que interagiu. Eu acho que por hoje é só. Tchau. Tchau, tchau para todos. Até. Tchau.